Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós estamos vivendo na era do esfriamento, mas existe na mesma sequência onde Jesus disse assim: por aumentar a iniquidade, que está aí, aumentada já, o amor de muitos se esfriaria. Mas na sequência ele diz assim: aquele que perseverar até o fim, o que acontece com ele? Será salvo. Agora, perseverar em quê? Naquilo que está escasso, que é o amor. Você vai perseverar em quê? Perseverar justamente naquilo que está faltando na era, que é o amor. Esse amor que tudo suporta. Mas eu não suporto mais isso. Não é expressão para quem tem em si o amor de Deus. Vamos ler juntos, acompanhar a leitura. Primeiro versículo, a partir do primeiro. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Vamos partir desse princípio. Se você se considera uma pessoa que já ressuscitou com Cristo, porque de outra forma você não vai ressuscitar também depois, se você já não é ressuscitado com Ele agora. Ressuscitar quer dizer, você deixou uma vida morta, você morreu para o velho homem e você ressuscitou com Cristo. Aquela mulher de antes não existe mais. Se a pessoa não entender isso, veja, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mas nós constantemente estamos buscando as coisas de baixo, as questões de baixo. É porque tal pessoa, é porque tal igreja, tal pessoa está certa, tal pessoa... Tudo isso é coisa de baixo. Nós estamos vivendo no nível baixo ainda. Porque tal lugar está certo, tal lugar está errado. Isso é nível baixo. Nós estamos vivendo no nível de baixo. As coisas de baixo. Porque tal pastor é assim, tal pastor não é. Isso é coisa de baixo. Não é de cima. Não é de cima. Significa que nós ainda estamos vivendo no andar de baixo. Aqui, ó. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. São estas coisas que nós temos que estar buscando, irmãos. Naquela porta poderia ficar um irmão ali, né? O irmão José Franco, o irmão Paulo, um dos dois poderia ficar ali, porque aí pode surgir uma situação, né? Graças a Deus nunca surgiu, mas sempre é bom ter um irmão nessa porta. Então vamos seguir aqui, ó. Presta atenção. Versículo 2. Pensai, primeiro ele fala, buscai as coisas que são de cima. Depois no versículo 2, pensai nas coisas que são, da onde? De cima. Por que eu estou pensando tanto nas coisas aqui de baixo? Eu não estou nem falando de trabalho, de família, projetos seculares, não. Eu estou falando da coisa, do andamento nosso no cristianismo, na mensagem, para ser específico. Por que estamos tanto pensando nas coisas aqui de baixo? Tanto envolvido com coisa aqui de baixo? Tão preocupado com as coisas aqui de baixo? Só falamos das coisas aqui de baixo? Né, irmão? Dá tristeza na gente saber que nível que a gente ainda está. Eu quero subir, mas as coisas aqui de baixo me puxam para baixo. Daqui a pouco eu me encontro falando, olha tal lugar, olha tal irmão, olha nas redes sociais, tudo coisa de baixo, irmão. Pensar o tempo todo. O pensamento que ocupa a sua mente é o que te domina.
Se você pensa muito em uma coisa, aquilo está te dominando. Aquilo está te dominando. Você não tem espaço para outra coisa, ou seja, você não tem espaço para Deus. Só pensa nos problemas de baixo, nas coisas de baixo, nas partes baixas da mensagem. Pensar nas coisas que são de cima, Paulo está dizendo, e não nas que são da terra. Será que comentar tais assuntos é pensar, é falar nas coisas de cima? Olha o 3. Porque já estáis mortos. Ah, mas tem muita gente bem vivinha aí, viu? Viva, 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 irmão José Franco. Tão viva quanto possa estar. Não estão mortos. Não estamos mortos para muitas coisas ainda. Porque já estáis mortos, disse Paulo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando a nossa vida está escondida em Cristo, então nós vamos ressuscitar com Ele. Porque você escondeu a sua vida com Cristo. Você escondeu, a sua vida está escondida em Cristo. Ninguém te vê mais, irmão. Ninguém me vê. Esse velho homem não pode continuar aparecendo tão evidente assim. Eu tenho que matar esse homem. Você tem que matar essa mulher que te domina, esse temperamento que te domina. Tem que matar, irmãos. Começa a matança com a espada aqui, ó. Eu vou começar a te matar agora. Se há um suicídio que precisa acontecer, é esse: matar a si mesmo com a palavra. Precisa. Eu preciso de ti, ó Senhor. O problema é que muitos só vão pensar nisso naquela hora que a morte chegar, né? Já o 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis. Como? Se você estiver escondido nele, pensando nas coisas de cima, buscando as coisas de cima, então você vai estar na manifestação dos filhos de Deus, em Cristo, quando ele for manifestado. Mas eu estou pensando nas coisas de baixo, buscando as coisas de baixo, tantas coisas para me arrastar para baixo. Agora existe uma espada para você cortar essas coisas que te prendem embaixo. Pega essa espada logo e passa assim, ó. Fica aí conversas frívolas, fique aí comentários funestos, fique aí. E sobe, se esconde em Cristo, ninguém te vê mais. Cadê aquele homem? Cadê aquela mulher? Não sei, virou outra pessoa. Pode ser que se torne um bobo da corte. Nem sempre a vitória sua vai aparecer para os outros como uma vitória. Nem sempre, guarde isso. Nem sempre a vitória sua vai aparecer para outros como uma vitória. Muitas vezes para eles é um fracasso. A sua vitória pode parecer para os outros um fracasso. Por quê? Porque eles olham e dizem: como pode um homem deste, que tem poder, ou pelo menos diz que tem o poder, como ele diz, e está aí, sendo guiado para cá, vai para Pilatos, vai depois para outro lá, volta para cá, faz piada dele, bate no rosto. Mas isto aí que é vitória? Meu irmão, há um processo que Deus requer de nós suportar, que aliás é o assunto que eu preciso chegar: suportar.
Já tinha até me esquecido aqui. Está lá na frente, não vamos ler todo esse. Mas se você puder depois ler até o versículo 25 de Colossenses 1, ou melhor, de Colossenses 3, do 1 ao 25, leia depois. Eu vou adiantar aqui porque eu até imprimi todos, mas não vou. O tempo não permite, né? Ainda quero ler com os irmãos Efésios 4, o versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vocação é chamada. Paulo está dizendo, olha, anda conforme você foi chamado para andar como cristão. Paulo está dizendo, olha, ande conforme os ditames do cristianismo que tem na palavra, não desse cristianismo atual que está aí. Esse cristianismo atual que o mundo religioso camuflou a consciência das pessoas, isso só vai te levar ao esfriamento, não vai te levar perto de Deus. Então, Paulo, qual que é essa vocação? Como que eu devo andar? O versículo seguinte, os dois seguintes, vai te mostrar aí, ó. Versículo 2 de Efésios 4. Qual que é a vocação? Qual que é a chamada? Para que Deus te chamou? Para isso aqui, ó, para andar. Ele está dizendo, andeis, como é digno da vocação com que foste chamado. Então ande, meu irmão, com toda a humildade. Ande, meu irmão, com toda a mansidão. A mansidão com o nervosismo não combina. Com a valentia não combina. Ande com toda a longanimidade. Ande com toda a longanimidade. Para quê, Paulo? Tudo isso, humildade, mansidão e longanimidade. Para quê, Paulo? Para quê? Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa ideia de suportar aqui, ó, é sofrer. Você sofre uma pessoa difícil de convivência. Você sofre porque você é longânimo, você tem humildade. Quando a pessoa diz eu vou embora, é porque ela não está sendo humilde para suportar a outra. Então vai embora. Não há mansidão suficiente para suportar o outro, então vai embora. Não há humildade para ficar ali. Suportai-vos uns aos outros. Coisa difícil hoje de suportar. De viver, né? Eu não suporto mais isso. Às vezes é uma coisinha tão tola. Suportar é sofrer. Você decide sofrer por uma pessoa. E quanto Deus honra isso. Você decide sofrer com uma pessoa. Você decide sofrer com uma congregação. Suportar os problemas que ali estão acontecendo. E não virar as costas e ir embora. Isto é mandamento cumprido quando você faz isso. Suportai-vos uns aos outros. Talvez tenha alguém que se jactancia muito. Você tem que suportar aquela pessoa, é o jeito dela. Até que ela mude, se é que vai mudar, porque talvez vai te acompanhar por toda a vida. Mas então, você foi chamado para isso, para suportar uns aos outros em amor. Caso contrário, irmãos, não está havendo nenhum interesse em nós em viver o cristianismo. Eu só quero viver a parte boa, que é, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio num profeta, isso é fácil. Mas e a parte integrante aqui do assunto, que cabe a nós viver? O profeta viveu por ele. Por mim ele não viveu essas qualidades aqui. Viveu por ele. Foi para ele.
Ele suportou, ele amou, foi humilde, foi manso. Mas e eu? Eu me encontrarei com Jesus e direi assim: ó Senhor, o Senhor sabe, né? A era difícil, todo mundo nervoso, não tinha como suportar isso não. Olha, Senhor, eu estava lá, eu não entendia mais nada, estava tudo confuso. Então eu fui embora, larguei tudo aquilo e fui embora. Fui procurar um lugar mais sossegado. Ah, é mesmo? E você se esqueceu que eu te mandei, fui suportar e não ir embora? Isso nos aperta, né, irmão Paulo Reis? Viver o cristianismo dessa forma, irmãos. Mas eu digo uma coisa, não como porque não alcancei também, mas desde que eu conheci essa palavra aqui, ó, desde lá do catolicismo, que eu pegava isso aqui, meu Deus, eu quero ser, eu sempre desejei ser o que está aqui na Bíblia. Eu sei que vocês também lutam por isso. Você olha e você deseja, não precisei conhecer a mensagem para isso não, desde o catolicismo. Eu olhava, mas eu quero tanto ter essas qualidades, eu quero tanto ser igual a Cristo, eu quero tanto amar, perdoar. E eu sempre vivi isso e nunca, isso me veio lá e nunca me deixou. Agora tem coisas que você está lutando até hoje, mas tem que ser encontrado com o machado nas mãos. Não joga o machado para lá não e diz: papai, eu fui dar uma voltinha no lago ali com meus amiguinhos. Não, ele quer te encontrar batendo na madeira. Não está fazendo nenhuma marca, mas você está batendo, lutando para viver isso aqui. E fechando aqui o assunto de Efésios 4, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós vivemos isso aqui, irmãos, então nós vamos ter verdadeiramente unidade pelo Espírito em um vínculo de paz. Você tem paz nessa unidade. O companheirismo de Deus, ele traz paz. O companheirismo da igreja aqui na terra, quando é realmente Deus nele, traz paz. Não traz confusão, não traz indagação, não traz dúvida, traz paz. Está aqui, ó, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A minha unidade com você, por exemplo, o irmão Eliel, vou dar um exemplo aqui. A minha unidade com o irmão Eliel não depende de uniformidade, não tem que pensar igual ele. É unidade, não é uniformidade. Nós temos unidade, mas podemos pensar diferente, assunto diferente, qualquer um aqui. Isso é unidade no Espírito. Agora, parece que estão querendo uma uniformidade, tem que ser tudo igual, tem que pensar igual. O profeta usa um exemplo aqui do bolo de cereja. Ele fala: meu irmão, se você gosta de bolo de cereja, eu gosto de bolo de maçã, ou torta que seja, o importante é que você coma o bolo e eu também. Agora, olha, onde é que está o bolo? Coma. Ele ainda usa o exemplo aqui, ele vai mais longe. Seja um assembleano, se você quer ser, seja um unicista, seja o que você quiser, contanto que você seja um cristão. Não se importa comigo, não. Talvez você goste de cereja e eu gosto de cereja e você gosta de maçã, porém nós dois estamos comendo da mesma torta. Ah não, irmão, ó, vai para lá, vai procurar quem gosta de cereja, que eu gosto de maçã, viu? Não vem comer junto comigo não, aqui não vai dar certo. O que é isso, irmão? Traz seu bolo, coloca junto com o meu aqui, vamos comer. Mas o homem está cada vez mais difícil, né? Essa é a maneira que nós cremos. Se você deseja ser um unicista, se você deseja ser das Assembleias de Deus, se você deseja ser o que você quer que seja, batista, presbiteriano, aí tem que parar aqui, né? Seja um cristão nisto, seja um cristão, só isso. Examine isto você próprio, porém não discuta um com o outro, porque estas pequenas coisas, todas elas se encaixam juntos. Coisas que nós não estamos vendo, irmão, que achamos que tem que consertar. Não, tem que ser assim, ó, como eu quero. Deus está dizendo: mas como que você está querendo dessa forma, se eu quero que as coisas
tudo isso aconteça para se encaixar junto. E você não quer deixar acontecer, irmão? Você não quer deixar que as coisas sejam da maneira que Deus quer? É engraçado, nós falamos, não cai uma folha se Deus não permitir, isso e aquilo outro. Mas na hora que acontece, nós fazemos espera aí, então não foi Deus que permitiu, Deus perdeu o controle, foi? Né, irmão Paulo? Deus perdeu o controle? Por que nós falamos, não cai uma folha, nem sei onde é que está isso na Bíblia, não cai uma folha, não cai um cabelo, se Deus não permitir? Nós falamos isso, não falamos constantemente? Tudo que acontece é permissão de Deus, mas quando acontece, nós ficamos desesperados, queremos mudar o quadro, queremos arrumar e tal, não, isso eu não aceito, é do jeito que tem que ser aqui, é do jeito que eu vejo, assim eu não vejo. Você está dizendo que Deus, então, irmão, viva a vida, respeite uns aos outros, só isso, respeite o seu irmão como ele é. Ele é um assembleano, deixa ele ser assembleano. Ele quer comer tal parte do bolo, deixa ele comer tal parte do bolo. Agora muita gente diz, eu não aceito isso aí. Então peraí, vem cá, irmão, foi Deus que permitiu ou não? Não, é tudo que Deus, só acontece se Deus permitir, não é? Então você está aceitando uma coisa que Deus permitiu? Você é mais claro, irmão, até divisões que acontecem, é Deus que permitiu. Agora, o lado que você está é que você tem que saber. Que vai acontecer, que já está acontecendo há muito tempo, vai. Agora, o lado que você está é que define o discernimento que você tem. Mas que a permissão de Deus agora você quer evitar? Quer arrumar? Eu tenho que fechar com isso aqui, né? O horário já deu. Bom seria que pudesse. É o 6º selo. Estava procurando isso aqui, irmãos, e achei. Olha só. Agora as pestilências e morte, 6º selo. Sim, Senhor, agora entraremos nisto. Agora aquele seria o 4º selo. Ele está no 6º falando do 4º. Vamos ver onde apanhamos o 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, sim, aquele é o cavaleiro do cavalo amarelo. O cavalo amarelo é o quê? Vamos dizer franco? Morte. Aquele é o cavaleiro do cavalo amarelo, morte. Veja, eu olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder. Você vai falar, mas o que tem a ver com o assunto aí? Presta atenção, a unidade. E o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Ué, peraí. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra? Com espada, com fome, com morte e com as feras da terra. Agora vejam, aquilo era morte. Agora o 5º selo, Mateus 24, 9. Vejamos se eu coloquei isso certo agora. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Aí está você, diz o profeta. E sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim. Irmãos, essa é a parte da era que nos interessa. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não há era mais fria de amor do que essa. Aí você fala, mas você não viveu em outra era? Como você sabe? É só pegar o relato, é só ler a história. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê, então?
Eu estou perseverando na fé, eu estou perseverando no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou perseverando na mensagem. Opa, o assunto aqui é perseverar no amor. Perseverar em suportar uns aos outros, em amar uns aos outros, a tal ponto que você suporta viver com a pessoa, mesmo quando está insuportável. Jesus já sabia que ia estar insuportável, por isso que ele disse: suportai-vos. Agora estamos no quinto selo, e foi o que vimos na última noite, que vos entregariam uns aos outros, e assim por diante. Veja, vos entregariam uns aos outros. Então aí está, irmãos, a grande causa pela qual você deve lutar dia e noite. Perseverar nesse amor. Senhor, aumenta em mim o amor. Aumenta em mim este amor, Senhor, para que eu possa suportar, calado, né? Suportar murmurando não é suportar. Suportar murmurando não é suportar. Você não encontra Jesus em nenhum momento. Você não encontrou, você não vai encontrar Jesus dando margem para nós rejeitarmos uma pessoa porque não concordamos com ela. Não. Então as nossas atitudes estão erradas em algum ponto. Porque hoje, se não concordar comigo, faz parte do meu corpo, mas eu não quero comigo, ó. Não concordo com você, braço. Está longe de mim. Não tem como, irmãos. Se somos um corpo, somos unidos. Suporta. Seu corpo suporta a sua cabeça doendo, seus olhos já que não enxergam mais bem. Pede para tirar para você ver se vai aceitar. Não. Não. Eu não quero. Eu não quero que tire nenhum membro do meu corpo, porque está me incomodando. Quando o médico fala em apontar um dedinho de uma pessoa, vou ter que apontar esse dedo. Meu Deus, é o maior desespero. Não é, irmão? Maior desespero. Você fala: vou ter que amputar o seu dedo, mas faz parte do meu corpo, não posso ficar sem ele. Mas o meu irmão que não concorda comigo, vai para lá, rapaz, vai caçar outro corpo para você. No mesmo corpo nós não estamos, porque não amamos, não queremos suportar uns aos outros. Mas aqui está um pedido de oração, ou dois pedidos, né? A irmã Dalzija Duarte pede oração por sua libertação total. A irmã Regiane Barros pede oração para o seu filho Lucas, por libertação. Também total, né, irmão? Vamos orar então. Vamos orar. Para isso, como Jesus disse, para isso eu vim ao mundo. Então vamos orar. O altar está aqui, para quem deseja. Querido Pai Celestial, o Senhor tem nos trazido a essa terra com o propósito de voltarmos para o lar, sendo aquilo que devemos ser. Talvez nós não teríamos que passar por esse processo que estamos passando, se nós não tivéssemos que voltar para casa. Viver aqui seria